Muito bem, pessoal. 2 semanas depois estamos de volta. Graças a Deus, já estava super ansiosa para a nossa aula de hoje. Senti saudades. É bom estudar a Bíblia juntos, né? E estamos aqui finalmente. Estou muito feliz porque estou bem de verdade agora, então estou conseguindo falar muito melhor. Se der uma tossezinha, alguma coisa aí, vocês já sabem, mas estamos aqui juntos. Já deixei aqui preparado, enquanto espero vocês, as minhas Bíblias. Estou com 2 Bíblias, a versão nova que eu gosto muito de trazer para ficar às vezes mais fácil, e a tradicional aqui. Então, antes da gente começar o nosso estudo, vamos ser pontuais, não quero ficar me delongando, quero que o vídeo seja objetivo, porque muitas pessoas vão assistir depois. Então, eu vou fazer uma breve oração para nós começarmos nosso estudo. Pegue a sua Bíblia, abre em Provérbios 12, tá? Nosso estudo hoje é em Provérbios 12, então vamos orar. Querido bom Pai, estamos aqui diante da Tua presença, pedindo que o Senhor nos dê agora, nos conceda a sabedoria e o Santo Espírito, que Ele se faça presente e nós possamos sair dessa aula de hoje com mais sabedoria, com mais conhecimento, dispostos a mudar o que for preciso e entregar mais uma vez o nosso coração em Tuas mãos. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. Muito bem. Provérbios 12, ele já começa direto ao ponto, né? Já vem assim de cara com o assunto, o foco, né? Que é a educação aqui, no nosso caso. Então, ele já chega falando sobre a disciplina, né? Quem ama disciplina, é um verso bem conhecido esse. Quem ama disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, é um verso muito claro, mas quando eu leio aqui a nova versão, é como se eu estivesse comentando esse verso aqui da versão tradicional. Para aprender, é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Então parece até que sou eu comentando com vocês, né? Porque basicamente esse primeiro verso ele quer dizer isso. Para você aprender, para você adquirir o conhecimento, para você ter, né, aí a sabedoria, você precisa amar a disciplina. Uma coisa não anda sem a outra. Vocês conseguem perceber isso? Então, quando eu aborreço a repreensão, ou seja, a pessoa está tentando me ensinar, ela está me mostrando ali que eu estou errada, ou está mostrando que o caminho é diferente, não é bem esse, né, que eu estou ali andando, e eu recuso isso, né, eu me faço de estúpido, eu estou sendo burro, estou sendo estúpido, porque eu estou recusando, né, um conhecimento que eu preciso para poder se tornar mais sábio. Então é igual você ficar batendo, né? Como é que fala aquele ditado? Me fugiu agora, murro de faca, como é que é? Pode falar aí, como que é? Dá murro em ponta de faca. É a mesma coisa. Então, quando eu pego uma pessoa que não quer saber, a gente já viu até isso em outros provérbios, né? Que Deus fala sobre isso. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, porque não vai resolver, né? E é a mesma coisa aqui. Se eu recuso esse conhecimento, eu estou sendo estúpido. Agora, vamos trazer bem aqui para nós, né? Se eu estou, então, recusando, né? Eu estou sendo estúpido. Será que nós não temos feito isso como pais? Vamos colocar agora como pais. Porque muitas vezes, e a gente já aprendeu aqui muitas coisas, e uma delas é que a mudança ela começa em nós pais, né? Na verdade, não é sobre os nossos filhos, é sobre nós. Tudo que envolve ali educação é sobre nós, sobre nossas atitudes, sobre nosso exemplo para eles. Vocês já entenderam isso, né? Que é sobre nós, é sobre você, não é sobre seu filho. Então, muitas vezes aqui a gente tem, na boca, né? Todo conhecimento aí disponível e a gente às vezes recusa. A gente prefere, não, a minha intuição é suficiente, não, eu cheguei até aqui e tá dando certo, tá bom, né? Porque você é muito
muito mais fácil, né, gente? Vamos falar a verdade, é muito mais fácil, tá? Eu levar do jeito que eu tô levando do que eu abrir ali e ver que eu tô errada, né? Aí que tá o negócio. E as pessoas, elas não querem isso. Elas querem continuar na ignorância para poder elas não terem responsabilidade. E é aí que tá a palavra. A responsabilidade, porque elas pegam isso como se fosse um peso, tá? E elas fogem disso. Então não tem como você hoje querer ser responsável, você querer dar o melhor para o seu filho, se você nem você mesmo é isso para ele. Porque a responsabilidade, ela vem das nossas atitudes diante das crianças e você só consegue ensinar isso quando você é responsável, né? Porque uma pessoa que não pega essa responsabilidade que é, né, de adquirir o conhecimento, de dar o melhor educação para o seu filho, de aprender, de saber, de abrir a Bíblia, estudar, examinar como nós estamos fazendo aqui, é uma pessoa que provavelmente na casa dela é tudo muito liberal ou tudo muito rígido, não tem um controle certo das coisas, não tem ali um equilíbrio, né, das situações. Então é uma coisa que vai ou de um extremo para outro, entendeu? Então você está sendo estúpido, porque você está aqui recusando, né, o conhecimento. Então quer dizer também que você então não ama o conhecimento. Você prefere ficar na ignorância, né? E aí você também não aprende. Porque tá falando aqui, para aprender é preciso amar a disciplina, tá? Então, a disciplina é o ensino, tá? É algo que eu pego para ensinar outra pessoa. É ensino, tá? Tem muita gente também que pega e traduz errado essa palavra, né? A disciplina, ela é como se fosse, vamos lembrar lá na época da escola ou faculdade, é uma matéria. Eu tenho que pegar aquela matéria específica e eu vou estudar até eu aprender e absorver aquilo. Isso é disciplina. Então, a disciplina não é aquilo que alguns remetem ao passado, né? Como se fosse aquela vara e pá, né? A gente até vai falar de vara no próximo provérbio. Que fica ali, né, rígido, controlando, controle. Isso não é disciplina, tá? Isso é controle. Então, a disciplina, ela é ensinar e você tem que aprender a ensinar, né? Hoje em dia não é tão simples assim, você precisa de conhecimento. Então, olha o tanto de coisa que a gente já discorreu aqui, só falando do versículo 1 de Provérbios 12. E eu poderia até parar por aqui, né? Porque, nossa, já deu ó, pá, de todos os lados. Mas eu vim aqui, continuei lendo e eu achei interessante trazer mais um versinho para vocês, que é o verso 16. Ali fala sobre a ira, e nós já falamos aqui sobre a ira em vários momentos. Então, a ira do insensato, num instante se conhece, né? Ou seja, o insensato, ele se ira com facilidade. Você tá ali diante de uma pessoa que é irada, né? Uma pessoa que tá ali brava, nervosa, né? Você já sabe que já deu para reconhecer. Você já sabe que esse daí fica bravo fácil, né? Então a Bíblia está falando justamente isso. O insensato, ele se ira com facilidade. Num instante você conhece, você já verificou e averigou que aquela pessoa é assim. Mas o prudente oculta a afronta. Olha que interessante. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o prudente, ou seja, a pessoa sábia, ela ignora a ofensa. Então, ela não vai ficar dando asa para corda, entendeu, gente? Ela simplesmente ignora, porque ela é muito melhor do que isso, tá? Então, o que a gente aprende aqui com esse verso? Se eu sou sábio, e mais uma vez a gente volta nessa questão, se eu tenho conhecimento, se eu trabalho isso todos os dias, se eu quero aprender a ser uma pessoa melhor e eu tenho buscado isso, eu não vou ficar me irando com pequenas coisas, porque eu tenho autocontrole, eu tenho domínio próprio, eu tenho exercido tudo isso para ser uma pessoa melhor para as outras pessoas e também dentro da minha casa, para os meus filhos, e ponto. Então, é isso aqui, tá? A pessoa sábia, ela não dá asa para cobra, né? Ela
ignora a ofensa. Ela fica ali com a postura, como Jesus ficaria, né? Aquela mansidão, tentando analisar a situação e, se for preciso, ela se retira para se acalmar, mas perder as estribinhas, gente, nem sei se existe essa palavra, mas perder ali o controle na frente das outras pessoas, para que fazer isso, né? Não. Então, a pessoa que se ira com facilidade, ela é notada facilmente e aquilo marca, né, a pessoa. E muitas vezes a gente acaba perdendo mesmo a compostura na frente dos nossos filhos, na frente das crianças. Isso acontece às vezes, né? Então, quando nós deixamos isso sair, nós estamos sendo insensatos, né? A Bíblia diz aqui, insensato. Então, é insensatez. É uma coisa que realmente não faz sentido. Não deveria acontecer. E isso não agrada a Deus, tá? Eu até estava vendo esses dias um estudo de uma pesquisadora muito interessante, eu achei fantástico, em que ela coloca uma criança no colo da mãe e ela passa informações para a criança. Eu acho que tem uma criança que já entende, uns 2, 3 anos, na idade da minha filha até. E ela fala como que joga esse joguinho, né? E explica para ele, e a criança fica toda animada e começa a fazer exatamente como ela diz. Só que já estava combinado que ia entrar uma outra pessoa na sala e ia gritar. A gritaria, na verdade, ia ser aquela falar alto demais e sabe aquela pessoa que incomoda mesmo? Ela fala gritando, é uma pessoa sem noção mesmo assim, né? Com muito barulho. E aí se verificou que quando essa pessoa entrou na sala e começou a fazer esse barulho, essa gritaria, a criança... Gente, olha, eu queria que vocês assistissem, que foi exatamente o que aconteceu. Paralisou a criança. Ela perdeu toda a atenção, ela não conseguiu mais fazer a próxima atividade, né? Ela deu uma nova atividade, a criança, ela deu uma mexida, mas ela ficou retraída, sabe? Não sentiu mais aquela confiança de continuar fazendo o que ela está fazendo. Então, muitas vezes a gente tem essa mania de falar alto, né? De ficar ali bravo por causa de alguma coisa que aconteceu, e eu me coloco nesse lugar, é muito difícil se controlar, às vezes quando, né, as crianças aprontam, mas quando a gente age dessa forma, gritando e falando, elas, sabe, elas ficam assim, e agora? Né? Eu não consigo nem, elas não conseguem aprender, gente, isso já foi comprovado, estudos e estudos comprovaram isso, e esse eu achei muito interessante porque foi na prática. Então a criança, ela não conseguia se concentrar. Então não adianta você querer achar que falar e gritar porque você fez isso. A criança não aprende, ela não consegue absorver aquilo. Então, por isso que muitas vezes, eu já ensinei aqui para vocês, a gente precisa esperar, né, a poeira baixar pra gente continuar, né, fazendo aí as coisas. E depois conversar com a criança, tentar resolver aquela situação com a criança, porque a gente precisa, né, se acalmar também. Então a ira, ela não é amiga, ela nunca foi, e ela faz parte aí de uma pessoa que não tem sabedoria, tá? Então vamos trabalhar nisso daí. Muita coisa, né? Muita coisa, esse provérbio é demais. E para fechar, eu queria trazer aqui um versinho que fala sobre a ansiedade. Lá no versículo 25, já no final do provérbio 12, olha que interessante, gente, ele traz aqui um verso falando sobre a ansiedade. Quem é ansioso, levanta a mão. Quem não é, né, gente? Então aqui, no verso 25, está escrito assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E aqui eu quero que você se coloque nesse lugar e depois as crianças. Porque muitas vezes a gente vive o nosso dia a dia com preocupação, né? E isso gera uma ansiedade. Ainda mais como pais, às vezes por causa de uma profissão, ou porque você quer estar fazendo uma coisa e você não está conseguindo. E aqui na Bíblia está muito claro isso, né? A preocupação, ela deprime a pessoa, né? Nós ficamos deprimidos quando a gente começa a pensar, e isso gera uma preocupação tamanha que deixa a gente deprimido, sem um sorriso no rosto,
né, que era o nosso dever, né, trazer sempre um sorriso no rosto para os nossos filhos, e aquilo realmente nos atrapalha de tal forma que realmente, às vezes você fica tão assim para baixo, tão para baixo, que isso afeta todo mundo que está ao redor, as crianças e marido, e pai, mãe, todo mundo, né? Então, a Bíblia já dá aqui, ó, um conselho maravilhoso em relação a isso. A boa palavra, né? Uma palavra de alegria, ela afasta essa ansiedade, ela afasta aí essa preocupação. Então é fantástico isso. Então, para fechar, era isso que eu queria dizer para vocês. Trazer essa questão da ansiedade, né? Pra gente tentar se livrar dessa ansiedade no coração. E muitas vezes nós acabamos deprimindo também as crianças. E a gente nem observa isso é tão sério, porque a forma como você fala, como nós vimos aqui, a questão da ira, a questão do conhecimento, tudo que a gente falou aqui no começo, envolve essa questão aqui. Porque muitas vezes as palavras, elas machucam, né? E aí a criança, ela pode ficar deprimida com a forma que você fala com ela. Isso gera uma preocupação na criança. Será que eu estou sendo aceita pela minha mãe? Será que eu estou sendo aceita pelo meu pai? Parece que tudo que eu faço não é suficiente, né? E isso às vezes vai ficando, ó, lá dentro do coraçãozinho da criança e vai gerando uma ansiedade precoce que nem deveria existir numa criança, né? Porque a criança, ela tem uma simplicidade, uma sinceridade tão grande. Então, quando o seu filho, ele começa aí a ter algumas atitudes que você nem entende às vezes por que ele está agindo daquela forma, pode ser que ele está cultivando uma ansiedade dentro dele que você está causando, né? Existem também as influências externas, isso é óbvio. Mas olhe para você dentro do seu lar, tá? Porque quando é forte os laços familiares, quando eles são fortes, dificilmente algo externo vai abalar tanto a vida do seu filho. Mas quando você tem aí um diálogo, quando você conhece o seu filho, quando você analisa se ele está realmente passando por algum anseio, alguma preocupação, tá? Porque você precisa observar isso. Isso até a gente já entra em outros assuntos, eu já falei até um pouco sobre vocês, mas pode gerar aí um objetivo equivocado na criança, ela pode precisar de ajuda, gente, então isso é muito sério. Então, cuidado para você não estar gerando essa ansiedade no seu filho, né, de você estar aí com palavras aí difíceis para ele, gerando uma preocupação da criança ser criança, né? Às vezes ela tá pensando que só isso não tá sendo suficiente para ela, só ser seu filho não está sendo suficiente para ele, né? E por que que ele está pensando isso, né? Você já parou para analisar isso? Então, mais uma vez eu digo para vocês, nunca é sobre os nossos filhos, é sobre nós. É sobre a nossa atitude diante das crianças, é como nós nos comportamos diante deles, é como nós lidamos com as situações, é como nós conversamos com eles, é como nós passamos as informações, o ensinamento para eles. Então, isso daqui, gente, é muito sério, tá? A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Então, tá escrito aqui. A palavra de incentivo, ela anima. Então a gente precisa encorajar mais os nossos filhos, entender mais o que tem se passado no coração deles, na cabecinha deles, né? Dizer que você entende, né? Dependendo da situação, mas que é preciso fazer tal coisa. Existem formas de falar as coisas que são melhores, né? E muitas pessoas desconhecem isso, elas não entendem isso, mas existe o jeito certo de conversar com as pessoas e com as crianças também. Então, que hoje, mais uma vez... Peraí, gente. Que hoje, mais uma vez, então, nós possamos nos lembrar disso, né? Encorajar os nossos filhos, ter sempre uma palavra boa no coração de incentivo para eles, tá? Para livrar eles dessa ansiedade. Se ele já está tendo esse problema de ansiedade, você tem que procurar aí, saber o que está gerando isso nele, tá? E amar a disciplina,
tá? Resumão de tudo aí, vamos amar mais a disciplina, porque só aprende quem ama a disciplina, né? Quem ama o conhecimento. E a ira, vamos nos afastar da ira. Pessoal, foi muito bom, vou deixar esse vídeo disponível, porque a maioria assiste depois. Mas semana que vem nós estamos de volta e como vocês sempre me pedem, nossa, eu recebo sempre mensagem de vocês falando que querem que eu fale sobre a vara. Nós já estivemos falando aí, pincelando sobre a vara em alguns provérbios atrás, né? Quem assistiu, viu, sabe do que eu tô falando. Mas Provérbios 13, que é o próximo que nós vamos estudar semana que vem, vai falar sobre isso, tá? Então é a primeira vez que a gente vai entrar a fundo aí nesse assunto, então se você tem interesse, não perca, coloca na agenda toda quinta-feira, tá? Se Deus quiser, quinta-feira eu estarei aí. Talvez eu faça uma live antes pra gente, né? A gente ficou 2 semanas aí por causa da minha doença, mas só que eu vou ver se eu faço uma na terça ou na quarta, vamos adiantar, vamos ter uma semana cheia aí pra vocês, tá bom? Mas nós vamos ter a live sim e a próxima, já tô avisando aqui, tá? A próxima vai ter vara, tá bom? Então um abraço pra vocês, Jesus no coração sempre, e é isso. Uma bênção na vida da família de vocês a cada dia. Tenho orado por cada um que vem falar comigo posteriormente, tá? Saibam disso. Obrigada também por quem orou por mim nessas 2 semanas difíceis. Mas estamos de volta e é isso. O inimigo não vai nos derrubar. Nós vamos ler Provérbios inteiro, gente. Amém? Amém. Então, até a próxima semana.